E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Para você que não me conhece, meu nome é César Augusto e no vídeo de hoje vou estar compartilhando aqui com vocês, sobre o Kafka Connect. Para quem não conhece o Kafka é aí um dos sistemas de mensageria muito usado hoje no mercado, junto com o RabbitMQ. O forte do Kafka seria a questão de stream de dados em tempo real. Ele é muito utilizado aí por grandes empresas hoje no mercado. Se você gostar do vídeo no final, deixa o seu like ou o seu dislike aí para dar um feedback, caso você curta o vídeo. Então vamos estar falando aqui sobre o Kafka Connect, quais são os benefícios deles, aonde usar, quando usar, em que cenários a gente pode estar usando e aonde que ele pode estar sendo aplicado, Eu vou estar fazendo com vocês no final da apresentação uma utilização dele com um Docker, tá? Mas isso vai ficar para o final. Vamos primeiro aqui só entender os fundamentos. Então, deixa eu colocar aqui para a apresentação. Vamos então começar aqui sobre o Kafka Connect. Então, aqui eu vou fazer uma demo com vocês no final dessa apresentação usando o MongoDB. Então, aqui eu já coloquei um exemplo do Kafka Connect utilizando o MongoDB. Então aqui no meu contexto, como eu vou fazer um exemplo com MongoDB, alguns textos aqui eu já abordei num cenário que vou estar utilizando o banco de dados NoSQL MongoDB. Então aqui, nesse exemplo, na introdução ao MongoDB Connector e Sync no Kafka, mas existem, só para abordar antes, existem vários tipos de conectores no Mongo, tá? No Kafka Connect. Você pode usar para o RabbitMQ, SQL Server, Redis, que é o banco em cache, Postgre, MySQL, existem vários tipos de conectores que vocês imaginarem para o Kafka. Mas nesse tema desse vídeo eu vou estar abordando no contexto do MongoDB. Então, aqui o MongoDB Source, aqui eu coloquei Connector, mas é o Source, e o Sync no Kafka oferece uma ponte eficiente entre o Kafka, uma plataforma de streaming distribuída, e o MongoDB, um banco de dados não relacional, o NoSQL. É amplamente utilizado. Essa integração robusta permite a transferência contínua em tempo real de dados entre sistemas, abrindo portas para uma variedade de casos de uso em ambientes de dados modernos. Então, o source aqui no caso é onde vai ser extraído as informações, e essas informações vão ser enviadas para o Kafka, para um tópico, e o Sync, por sua vez, vai consumir esses dados e vai escrever esses dados, por exemplo, em uma outra aplicação que queira receber esses dados aí. Vamos aqui passar para o próximo ponto. Então, o que é o MongoDB Source e Sync no Kafka? Bom, quando estamos falando aqui de conectores, do Kafka Connector aqui no Kafka, existem dois tipos de conectores, A gente tem o Source, tá? E temos o Sync, Então os Source são usados para extrair dados de uma fonte externa e injetá-las no Kafka, No caso que seria num tópico lá no Kafka. Ou seja, eles leem dados de uma origem externa e os publicam em um tópico no Kafka. Então, por exemplo, a gente pode capturar alterações em um banco de dados, aqui, por exemplo, o Mongo, tá? E emitir essas alterações para um tópico no Kafka, permitindo que outros consumidores do Kafka processem esses dados. E temos o Sync, que é onde vai consumir esses dados. A gente pode entender o componente do Source como um produtor e o Sync como um consumidor, tá? Aqui no contexto do Kafka Connect. Então o Sync, esses conectores são usados para enviar os dados do Kafka para um destino externo. Eles consomem as mensagens de tópicos do Kafka e as servem em um sistema de destino externo. Então aqui eu coloquei um exemplo, Por exemplo, a gente pode consumir mensagens de um tópico Kafka e gravá-los em um outro banco de dados MongoDB ou alguma outra aplicação externa, caso esteja trabalhando, por exemplo, com microserviço. Vamos passar aqui para o próximo, e seria aqui aonde usar o Kafka Connect, Stream de dados em tempo real. Então, o MongoDB Source, o componente Source e o Sync no Kafka são ideais para cenários que exigem o processamento e análise de dados em tempo real. Eles permitem que os dados sejam transferidos instantaneamente entre sistemas,
facilitando a análise em tempo real, monitoramento de eventos e detecção de anomalia. Então, para vocês terem uma ideia, o Kafka ele é muito utilizado hoje, por exemplo, em sistemas robustos, né? Grandes players aí do mercado, se eu não me engano, acho que a Uber utiliza o Kafka, porque imagine, são milhares ou milhões de motoristas e a Uber precisa coletar dados dele em tempo real, por exemplo, como informações do motorista, posição do motorista, né? Por exemplo, quando você pede um Uber lá, ele mostra onde está a posição do carrinho, né, no mapa para você. Então, tudo isso são informações em tempo real e que o Kafka é muito utilizado para fazer isso. Ele desempenha um papel muito bom quando se trata de informações, sistema de dados em tempo real. Integração de dados heterogêneos, né? Com a capacidade de conectar o Kafka ao MongoDB, é possível integrar facilmente dados de fontes heterogêneas. Isso é particularmente útil em ambientes empresariais onde os dados são armazenados em diferentes formatos e sistemas, permitindo uma visão unificada em tempo real de dados. Temos também aqui onde usar que seria uma arquitetura de microserviços, né? Em arquitetura de microserviços, onde cada serviço pode usar o seu próprio banco de dados, né? O MongoDB Source e o Sync no Kafka podem facilitar a sincronização de dados entre os serviços. Isso ajuda a manter a consistência dos dados em toda a arquitetura e suporta a comunicação assíncrona entre os serviços, né? Então, o Kafka também connector aqui, ele pode ser amplamente e muito bem utilizado aí em microserviços, porque às vezes você tem microserviços em que cada um tem um banco específico, né? Tipo um endpoint lá, por exemplo, vamos supor aqui no cenário e-commerce, né? Você vai ter um banco somente para escrita, que seria a gravação lá, e um somente de leitura. Então, você poderia também estar utilizando o Kafka Connector aí nesse cenário. E o processamento de IoT, né? Os aplicativos IoT são a internet das coisas, né? Por exemplo, sensores, por exemplo, são muito utilizados. Por exemplo, quando você quer capturar movimentos ou temperaturas e você queira... vamos supor que você tenha um cenário em que você tem uma empresa que trabalha com sensores de temperatura, né? E você fala, ó, quando uma temperatura estiver acima de 30 graus, eu quero que seja disparado um evento para o Kafka, lá para um tópico, e esse tópico vai ser consumido por alguma outra aplicação, que quando receber esse dado, se detectar que a temperatura estava acima de 30 graus, por exemplo, você pode disparar um e-mail ou uma notificação para avisar que a temperatura está muito alta, ou vice-versa também, né, quando estiver muito baixa. Então, para aplicativos que utilizam aí o IoT, o Kafka trabalha muito bem também nesses cenários, né? Então aqui, para aplicativos de IoT, Internet das Coisas, onde grandes volumes de dados são gerados continuamente, o MongoDB Source e Sync no Kafka podem ser usados para capturar e processar eventos em tempo real. Isso permite análise em tempo real, detecção de padrões e tomada de decisões automatizada com base nos dados gerados pelos dispositivos, né? Então, vamos continuar aqui para o próximo slide. E os benefícios de estar utilizando o Kafka Connector aqui nos seus sistemas, né? A questão de escalabilidade. Então, tanto o Kafka quanto o MongoDB, eles são altamente escaláveis, permitindo lidar tanto com grandes volumes de dados, sem comprometer o desempenho. A integração entre os dois sistemas herda a capacidade de escalabilidade, garantindo que a solução possa crescer conforme as necessidades de negócio. E para quem não conhece, o Kafka ele trabalha, por exemplo, com cluster, né? Cada cluster é como se fosse um servidor, e dentro de cada cluster você pode ter vários brokers, você pode ter 1, 2 ou 3, né? Embora recomendado pela própria Confluent, o ideal é ter pelo menos 3, caso seja aí utilizado um ambiente em produção, tá? Porque se um broker falhar, o outro vai ter as réplicas das mensagens para dar continuidade no processamento. Então a questão do Kafka, ele tem uma questão de alta disponibilidade e alta escalabilidade também, assim como o Mongo, né? Você pode criar várias instâncias do banco caso ele esteja sobrecarregado. Alta disponibilidade, né, como eu acabei mencionando aqui, né, é possível garantir alta disponibilidade de dados, mesmo em ambientes distribuídos. A replicação de dados entre os sistemas garante que os dados permaneçam acessíveis, mesmo em caso de falha de um dos componentes. Temos a questão do processamento em tempo real. Uma das maiores vantagens dessa integração é a capacidade do processamento em tempo real. Os dados podem ser transferidos
entre o Kafka e o Mongo quase instantaneamente, permitindo análise e a tomada de decisões em tempo real com base nos eventos de dados. Então vamos supor que o Kafka, né, ou um banco lá no Mongo, você fez uma inserção no Mongo, o Kafka vai capturar em tempo real, praticamente instantâneo, essa inserção que você fez no banco, né, e vai mandar isso para um tópico, e o Sync vai consumir essa informação e pode escrever isso para uma outra aplicação consumir. É tudo em tempo real, assim, é num piscar de olhos. E eu já fiz aqui algumas POCs, né, algumas provas de conceito, e realmente é muito rápido. Né? Flexibilidade, a integração entre o Kafka e o Mongo oferece a flexibilidade na escolha das ferramentas e tecnologias a serem usadas. Os desenvolvedores têm a liberdade de escolher as melhores ferramentas para cada parte do pipeline de dados, adaptando-se às necessidades específicas do projeto. Então aqui eu tenho um desenho, né, de como que seria aqui o contexto do Kafka, né? A gente tem aqui o data source, que é da onde vai ser extraído as informações. Deixa eu pegar aqui uma ferramenta aqui para dar um zoom. Então aqui, ó, vamos supor que a gente tenha um banco de dados, né? E o nosso source aqui, lá no Kafka Connect, o source, ele vai estar capturando qualquer informação que aconteça aqui no banco de dados. Então, no momento em que você inserir uma informação aqui no banco de dados, aqui no caso no MongoDB, que vai ser meu exemplo, o source vai capturar isso e vai mandar para um tópico Kafka. Aqui o tópico Kafka vai ter o nosso sync, que vai capturar o novo item que foi aqui para o tópico. Então vamos supor que vamos criar um cenário aqui, né? Você está usando aqui um banco MongoDB e você tem aqui uma tabela de usuários, por exemplo. Lá você cadastra o usuário com nome, CPF, e-mail e tudo mais. Assim que você inserir esse usuário, o source vai capturar, opa, teve um evento lá no banco, foi uma inserção. Então ele vai pegar tudo que você inseriu lá no banco, né? O nome do usuário, e-mail, documento. Tudo isso vai serializar isso para um formato JSON, mas você pode escolher qual formato que você quer serializar, né? A gente tem o formato Avro, Protobuf, o JSON, mas geralmente o mais utilizado é o JSON para esses casos. E uma vez que esse dado aqui está num tópico, o Sync vai ficar escutando. Assim que ele capturar um novo item aqui no nosso tópico, ele vai pegar esse item aqui, né, que vai vir para o Sync, e o Sync vai escrever em qualquer outra aplicação. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui um outro banco de dados Mongo, né, onde eu faria uma réplica desse banco. Então, eu poderia criar um banco secundário e tudo que é inserido aqui eu gravar num outro banco para usar, por exemplo, para gerar relatórios, para fazer auditoria, né, para fazer análise, algumas métricas. Ou eu poderia, por exemplo, mandar isso aqui para uma outra aplicação, né, que é o Elasticsearch, por exemplo, que também eu vou estar usando aqui como exemplo para vocês verem como funciona, e funciona muito bem. Então, você cadastrou um funcionário no banco, aqui o nosso Source Connector detectou essa inserção, manda para um tópico, do tópico aqui o nosso Sync fica escutando esse tópico, ele vai, opa, tem uma inserção aqui no banco e veio para o tópico, é um item novo, eu vou processar, vou pegar o que ele acabou de inserir no banco e vou mandar aqui para um outro banco, ou eu vou mandar aqui para um Elasticsearch da vida, né? E eu posso fazer depois o que eu quiser com esse dado também. Então, esse é mais ou menos o fluxo aqui do Kafka Connect, tá? Vou passar aqui para o outro slide, que é o nosso exemplo final. Opa! Vou só avançar aqui. É esse carinha aqui, tá? Acabou pulando, mas é bem aqui. É esse cara que eu quero mostrar. Esse aqui é um exemplo exatamente do Kafka Connect, utilizando aqui o MongoDB. Aqui eu tenho um exemplo de um banco, tá? O banco, o MongoDB, poderia ser de qualquer coisa que você queira imaginar, de um e-commerce, cadastro de usuário, qualquer coisa. Então, uma vez que você inseriu algo no banco, o nosso source vai ficar escutando qualquer coisa que aconteça lá, vai pegar esse dado, vai converter ele para o formato que a gente vai configurar. Existe um arquivo, né, que você configura no connector para dizer como que você quer receber esses dados, né, como que você quer receber ele formatado, se vai ser em formato JSON, string, árvore e por aí vai. Então depois que ele converter isso, ele vai mandar para um tópico. Uma vez que ele está no tópico, a gente tem o nosso sync, que vai consumir o que está no tópico aqui, gerado pelo nosso source. E
assim que o source, o sync consumir esse dado, né, ele também tem um arquivo de configuração para converter isso, porque aqui no tópico ele foi colocado no formato JSON, só que quando tiver no sync eu posso querer converter de JSON, por exemplo, para um formato Avro, um formato protobuf, um formato string, por exemplo, né? Mas geralmente é usado os dois formatos iguais. Se eu uso o JSON aqui, eu vou usar o JSON aqui embaixo também para ficar mais uniforme e seguir um padrão. Uma vez que ele converteu, então aqui o sync vai pegar esse dado e aqui nesse exemplo ele está escrevendo em um outro banco de dados Mongo. Então perceba que aqui ele meio que está criando um outro banco Mongo através de um sync que estava escutando as informações lá de um tópico, né? Então temos um banco aqui A, né, por exemplo, que é o banco principal lá de um, sei lá, de um e-commerce, e que assim, por exemplo, foi registrada uma nova venda lá na tabela de vendas, foi mandado esses dados de venda para um tópico no Kafka, o nosso sync que estava escutando capturou essa informação e agora está repassando, replicando isso num outro banco MongoDB, que poderia ser usado como, né, falei, um exemplo aí de um banco backup somente para gerar relatórios, para não ter que ficar usando o banco principal, né? Você poderia estar usando ele para gerar relatórios, utilizar para auditorias, algumas métricas, o que você quiser fazer, né? Só usar a imaginação aí, tá bom? E partindo aqui para a finalização, né? O MongoDB Connector, né, o source e o sync no Kafka fornece uma solução poderosa para integração de dados em tempo real, permitindo transferências contínuas e bidirecionais entre o Kafka e o MongoDB. Com uma variedade de casos de usos e benefícios, essa integração é uma escolha sólida para empresas que buscam maximizar o valor de seus dados em ambientes modernos de dados. Então agora, na sequência aqui, eu vou estar fazendo com vocês um exemplo em Docker, tá bom? Tudo vai estar utilizando aqui, rodando no Docker. E qual que vai ser a minha ideia aqui? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui meu arquivo aqui para desenho. Eu vou criar aqui um novo slide. E qual que vai ser a minha ideia? Eu vou ter aqui o meu source, tá? O meu source vai capturar lá no Mongo, né, uma inserção, vai mandar para um tópico Kafka, tá? Um tópico Kafka. Aí eu vou ter o meu sync, que vai estar capturando aqui, né, consumindo as informações. Vou colocar aqui o sync, e aqui vou colocar aqui sync, né? E aqui vai ser o meu source, que é de onde vai ser a fonte de dados. Aqui é o nosso tópico. Então o source vai capturar qualquer inserção no banco Mongo, vai mandar para um tópico aqui no Kafka. Aqui o nosso sync vai consumir as informações desse tópico e eu vou salvar tudo que o sync consumir, eu vou mandar para o Elasticsearch e vou salvar dentro do Elasticsearch isso daqui. Porque no Elasticsearch, uma vez que o dado está lá, você pode usar para fazer auditoria, métricas, pesquisas. Para vocês que não conhecem, o Elasticsearch ele é um mecanismo de busca muito utilizado hoje nas empresas, principalmente e-commerce. Então, por exemplo, quando você está na loja, vamos supor aqui de informática, lá querendo comprar um computador novo, e você digita lá na busca processador Intel. Então, todos os produtos que tiverem a palavra Intel mencionada lá, vai trazer todos os produtos e vai retornar para você. Então, Elasticsearch é mais ou menos essa função dele, né? Mas pode ter várias, mas essa é uma das principais deles, que é a questão do mecanismo de busca. Que eu inseri aqui no banco, vou mandar para um tópico, vou pegar os dados que estão no sync e vou escrever eles no Elasticsearch, e daí vocês vão ver que é muito útil, é muito bom, funciona e funciona muito bem, tá bom? Então, vamos partir aqui agora para o meu arquivo Compose do Docker, que eu vou estar explicando para vocês mais ou menos como é que vai ser o nosso ambiente, beleza? Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, estou aqui com o meu Docker Compose aberto e vou estar explicando para vocês aqui os principais containers que eu vou estar utilizando aqui para o nosso Kafka Connect. Vocês podem ver que é um container, é um Compose bem grande, tem bastante containers aqui, muitos a gente não vai usar. Esse container aqui é um container que eu já uso para o meu ambiente local Docker aqui para outros projetos, para as outras demos, mas muitos containers que está configurado aqui não vai ser usado para essa demo, mas de qualquer maneira vou deixar ele também no meu GitHub, na descrição do vídeo, caso vocês queiram explorar, usar esse ambiente aqui, beleza?
Então vamos lá, o que a gente tem aqui no nosso Compose? O primeiro item que a gente tem aqui é o nosso Zookeeper, né? O nosso Zookeeper que é utilizado aqui para... Opa, é outra flechinha aqui, peraí. O nosso Zookeeper que a gente tem aqui, que é utilizado para fazer a questão de gerenciamento ali dentro do Kafka, né? Ele que é responsável, por exemplo, caso um broker parar, né? Um broker não está mais recebendo mensagem, então ele vai selecionar um novo broker leader para dar continuidade aí no recebimento e no processamento de mensagens. Um outro que a gente tem aqui é o nosso broker propriamente dito, né? A gente poderia usar somente um broker aqui, embora eu tenha configurado 3, né? A gente tem 3 brokers aqui, mas então eu deixei configurado 3 brokers. Aqui embaixo a gente tem o esquema registry, tem aqui esse aqui que é o principal, né? Para nossa demo, que é o Kafka Connect, e é aqui que a gente está configurando os nossos conectores, tá? Eu tô dizendo que a gente vai trabalhar com o formato JSON aqui para ele. E é aqui que ele instala os nossos conectores. Ó, eu tenho vários aqui. Muitos aqui a gente não vai estar utilizando. O que a gente mais vai utilizar aqui vai ser o Elasticsearch e o MongoDB. Os demais a gente não vai estar utilizando para essa demo aqui. Mas percebam que tem bastante opções de conectores. Ó. Tem o JDBC, né, que é utilizado aí junto com o SQL Server, junto com o Postgre, com o MySQL. Temos aqui também o próprio, né, o conector do próprio SQL Server. Tem o do Redis, né, com o banco em cache. Tem o RabbitMQ. Então, tem zilhões e zilhões de conectores lá no Kafka. É só você escolher e baixar eles aí no seu conector. Então, aqui, assim que esse container for estiver subindo, né, assim que ele subir, ele vai executar esse comando aqui, ó. Então, em background, ele já vai instalar os conectores para a gente. Porque se a gente não fazer isso daqui, se eu removesse esse comando aqui, ele simplesmente ia instalar o Kafka Connect, mas não ia ter nenhum conector lá para mim poder usar. Ia estar tudo em branco lá as opções. Beleza? Aqui para baixo, o que mais que a gente tem de útil? Eu só vou dar ênfase aqui nos que a gente vai realmente usar. Eu tenho o Control Center, que é o nosso dashboard da própria Confluent, para a gente visualizar as nossas mensagens, nossos brokers, nossas filas, né? Nossos tópicos em geral. Eu não acho ele tão intuitivo, esse Control Center, porém, ele para mim, ele é o melhor assim, em termos de riqueza de features, né? De configurações, de opções. Ele é mais completo. Eu só não acho a interface dele muito amigável para acompanhar as mensagens que a gente está recebendo no tópico. Aqui do RabbitMQ a gente não vai usar. Aqui do SQL Server, Redis. E aqui, ó, eu instalei um outro dashboard, que é o Kafka UI. Esse daqui ele tem uma interface mais amigável, mais, vamos dizer assim, user-friendly, né? Para a gente acompanhar nossos tópicos, as nossas mensagens e tudo mais. Então, eu vou utilizar ele para a gente estar acompanhando as nossas mensagens, que daí vai ficar bem mais claro de visualizar, né, o tópico, as mensagens que a gente está recebendo do Kafka. E temos aqui o Elasticsearch, que é onde a gente vai enviar os nossos dados, né? Ele vai olhar para o nosso tópico também e lá ele vai consumir as mensagens e a gente pode fazer depois o que a gente quiser com essas mensagens lá no Elasticsearch, como questão de busca ou criar algumas métricas, qualquer coisa. O Elasticsearch ele te dá várias ideias para você usar os dados que ele recebe. Aqui eu tenho o Kibana, porque é com o Kibana que vai ser o dashboard para a gente poder visualizar os dados que tem no Elasticsearch, tá bom? E tem aqui o Logstash também, que a gente pode armazenar dados nele e também a gente usa o Kibana para visualizar os dados do Logstash. Então, o Kibana ele é uma interface, né, que a gente usa para visualizar aqui tanto os dados do Logstash, do Elasticsearch, quanto do Kibana. Beleza? Então, esse aqui é o nosso Docker Compose. Aqui eu tenho os nossos arquivos de configurações dos nossos conectores. Eu já vou falar sobre eles, mas antes eu vou subir aqui o nosso container do Docker, tá? Eu estou aqui dentro já dessa pastinha que eu chamei aqui de Docker Kafka, né? Onde eu tenho aqui os meus arquivos, o meu Docker Compose, e aqui onde eu tenho esses 3 arquivos que já está aberto aqui em cima, que eu já vou falar ele com vocês. Esse Dockerfile aqui, ele é o... Deixa eu ver se consigo abrir ele aqui no Visual Studio Code. Não sei se ele vai dar... Ah, tá aqui.
Então, beleza. Esse aqui é a configuração do SQL Server que eu estou usando, mas nesse caso aqui, nessa demo, a gente não vai estar utilizando ele, tá? Eu só deixei aí, caso você queira utilizar o ambiente SQL Server, ele já vai preparar um ambiente para vocês aqui. Então, vamos lá. Eu estou aqui dentro do meu prompt. Eu vou dar aqui o comando docker compose up -d, para ele rodar, subir, né, o nosso ambiente. Aqui para mim, como eu já tinha essas imagens baixadas, ele já vai ser bem mais rápido para mim, né? Ele só praticamente está criando, mas para vocês aí na hora pode ser que demore coisa de uns 3 minutos no máximo aí para ele baixar, fazer a pull e subir os containers para vocês. Para mim poder acompanhar isso daqui, ó, eu tenho aqui o Docker Desktop instalado na minha máquina e aqui, ó, ele organiza pra gente, ó, se a gente olhar, ele tá pegando o mesmo, como eu tenho vários containers aqui dentro desse Compose, e ele tá dentro dessa pasta chamada Kafka Docker, né? Então o legal é que ele já pega o nome da pasta que tá esse Compose e deixa bem organizadinho pra gente aqui, ó. Eu tenho todos os meus containers rodando aqui. Mas eu prefiro usar um outro carinha que é o Portainer. Eu vou abrir ele aqui. Deixa eu abrir aqui numa outra aba. É o Portainer. Cadê aqui, ó? Portainer. Deixa eu entrar aqui com a meu usuário e senha. Eu já vou arrastar aqui para a tela para vocês acompanhar. Ele também é bem fácil de instalar, tá? E aqui tá ele, o Portainer. Eu gosto dele porque eu acho ele a interface mais fácil de estar gerenciando aí os nossos containers. Então perceba que eu tenho todos os meus containers rodando aqui, beleza? Então eu acho ele tem uma interface muito mais fácil aqui de rodar. Então vamos lá, o que a gente já pode tentar acessar aqui, ó? Eu vou tentar acessar o meu Control Center, tá? Que ele fica respondendo na porta 9021. Beleza? Então aqui, ó, a gente tem os tópicos que a gente pode verificar. Só que nesse momento aqui só tem os tópicos padrão que já vem nele, né, assim que ele é criado. A gente tem aqui os conectores. Então, quando eu quiser adicionar um conector, eu vou vir aqui, ó. Perceba que todos esses conectores que estão aparecendo aqui, essas opções, são justamente aqui desse comando, ó. Quando ele subiu, ele instalou tudo isso aqui. Se eu removesse aqui esse comando, claramente aqui eu não teria nada, estaria tudo em branco aqui essas opções, não estaria aparecendo essas opções aqui. Uma outra coisa que eu já posso verificar aqui é ver se o Elasticsearch também está respondendo, se está funcionando. Então eu posso abrir ele aqui, ó, no localhost 9200, que é onde ele está respondendo, ó. Então significa que ele está respondendo. Se apareceu isso aqui, significa que ele está funcionando corretamente. 9200, que é a porta que o Elasticsearch está aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele, ó. Está aqui, ó, 9200. Um outro que a gente já pode verificar também se está funcionando é o Kibana, que é onde a gente vai visualizar os dados que estão lá no Elasticsearch. Então tá aqui, está respondendo perfeitamente, tá bom? Quando a gente quer visualizar os dados que estão lá no Elasticsearch, a gente pode vir aqui, ó, no menu e aqui em Stack Management, vem aqui no Index Management. Eu não tenho nada aqui, eu tenho isso daqui, que é o que ele vai criar, mas eu já posso até apagar isso aqui, porque eu não vou usar ele aqui agora. Então vou deletar essa index. Beleza? Então tá funcionando. Uma outra coisa também que eu quero testar com vocês é nossa outra opções de dashboard para acompanhar os tópicos, que é esse daqui, ó. Eu tenho meus 3 brokers, configurei, tenho meus tópicos, que são os padrões que vem aqui nele. Eu acho ele muito mais fácil e amigável de acompanhar as mensagens e os tópicos nele, tá bom? E então, aqui seria isso. Uma outra coisa agora que a gente vai fazer é vir aqui e criar um banco no MongoDB. Eu vou abrir aqui o meu Studio 3T, que é um gerenciador aqui do MongoDB. Existem vários, tá? Mas por questões de preferência, eu gosto de usar ele. Eu já tenho ele aqui no banco local criado, mas caso ainda não tenha, vocês vão vir aqui em Create a New Connection, vão selecionar a opção manual aqui, vai dar um Next.
Aí aqui vocês vão deixar localhost mesmo, na porta 27017, que é a porta que o MongoDB está rodando. Se a gente verificar aqui, ó, ele está rodando na porta 27017. Então, a gente deixa desse jeito que está aqui mesmo. O único detalhe é que agora a gente vai vir aqui em autenticação. No modo de autenticação, a gente vai selecionar aqui o Basic. E aqui a gente vai colocar o nosso usuário e senha. E aqui também, ó, no nosso MongoDB, no container dele, deixa eu procurar ele aqui. Aqui, ó. Eu já disse que quando esse container for criado e estiver rodando, né, subir ele, eu já quero que ele já tenha sido criado um usuário chamado César e um password também César, né? Password César e usuário César. E esse carinha aqui, por padrão, quando o MongoDB é criado, ele cria uma tabelinha chamada admin dentro dele. E é dentro dessa tabela que é criado esse meu usuário e senha aqui. Então aqui é importante a gente prestar atenção nesse detalhe, ó. Aqui eu vou colocar, no caso, seria o meu usuário e a minha senha. E aqui ele vai perguntar qual que é a tabela, né, que ele vai utilizar para verificar esse usuário. Então eu passaria aqui admin. Eu poderia até vir aqui testar a conexão. Ó, passou. Então deu ok. Eu não vou fazer isso de novo porque eu já tenho ele criado, mas assim que ele terminar, vocês podem vir aqui, né, e testar a configuração e dar um salvar. Aqui para mim ele já nem habilitou porque eu já estou com ele criado, mas para vocês vai habilitar o botão de salvar aqui. Então eu já vou aproveitar a instância que eu já tenho criado aqui e vou se conectar nela. Aqui, ó, eu já tenho uma base chamada DevDemo, que eu vou até deletar ela e vou criar aqui junto com vocês, para ficar um vídeo mais completo. E aqui eu vou criar então, ó, assim que vocês se conectarem, vai estar desse jeito aqui, ó. Por isso que eu falei, ó, ele já cria uma tabelinha, né, chamada admin, que o meu usuário que eu falei lá no container, que vai ser César e password César, foi criado aqui nessa tabelinha. Então agora eu vou criar aqui uma nova base, que eu vou chamar aqui de DevDemo, beleza? Aqui dentro dela eu vou criar uma nova collection, que eu vou chamar aqui de usuários. Então vou dar um criar aqui, e já tenho ela. Beleza? Ele já cria aqui um select para mim. Se eu dar um select aqui não vai ter nada, né? Tá vazio. Então, beleza. Vou minimizar aqui. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou configurar os meus conectores. Então aqui, ó, eu posso vir por aqui. Eu vou mostrar essa opção para vocês, só que não vale a pena, na verdade. A maioria das pessoas que usam Kafka Connect prefere configurar via arquivo do que ficar preenchendo esse formulário gigante aqui, né, de configurações, tá vendo? Mas aqui, ó, a gente vai passar a configuração do nosso banco de dados do MongoDB. Desculpe, aqui não, aqui no Connection. Aqui a gente vai passar a nossa string de conexão do banco de dados do MongoDB. Como ele está rodando no Docker localmente, aqui eu vou passar a string do Docker local, mas se estivesse rodando em nuvem, por exemplo, você passaria aqui. A gente tem a questão aqui também de qual formato que ele vai estar trabalhando, né? Aqui, ó, no KeyConvert Class, a gente pode passar se vai ser no formato string JSON, no formato JSON, no formato Avro, protobuffer, né? E aqui você dá o nome desse conector, né? Pode ser o nome que você quiser, mas daí tem que fazer coerência com o texto aqui. No caso, eu estou falando que vai ser uma tabela de usuários, então eu posso colocar aqui MongoDB usuários connector ou do usuário source, por exemplo. Então, para a gente não ter que ficar aqui preenchendo tudo isso daqui manualmente, se bem que não precisa preencher todos, tá? Tem muitas configurações aqui que são mais específicas, mas para o nosso contexto aqui de um ambiente local, não precisaria preencher todos. Então, para isso que eu tenho aqui o meu arquivo de configuração, ó. Então, todas essas propriedades aqui, na verdade, são o nome dos campos que tem lá. Então, quando eu subir esse arquivo, ele já vai fazer o bind para mim daqueles campos e já vai saber qual que é a configuração que eu quero usar. Então, perceba aqui, ó, que eu estou passando que o nome desse conector aqui vai ser MongoDB, usuário source, né? Estou falando que ele vai utilizar aqui o Kafka Connector, Mongo Source Connector, tá? Que é oficial lá do MongoDB. Estou falando que eu vou trabalhar aqui com o formato string converter. Tem gente que prefere usar o formato JSON também, sem problema, mas eu peguei isso daqui da documentação do próprio MongoDB e estava sendo utilizado o formato string JSON. E aqui
é a string de conexão do meu banco local container, né? Que está rodando lá o MongoDB. E aqui, ó, perceba que eu estou passando o MongoDB, que é um prefixo que tem que ser passado. Aqui na sequência eu estou passando o meu usuário e a senha. E logo na sequência eu informo a porta, que é o 27017, e eu estou falando que eu quero utilizar justamente o meu banco dev-demo, que eu criei aqui, ó, banco dev-demo. E eu quero que ele se conecte nesse banco, nesse banco aqui, e fique olhando para essa tabela aqui, né, de usuários. No caso, no MongoDB, né, o Mongo é um banco NoSQL, então ele vai ser uma coleção aqui chamada usuários. E eu quero que esse conector, assim que ele consumir, né, assim que ele ficar escutando esse banco e ele detectar qualquer inserção ou update, ele mande isso aqui para um tópico chamado sample usuários, tá? Esse copy existente aqui, eu estou falando para ele que se caso já tenha dados no banco de dados, eu quero que ele já pegue e já manda para o tópico. Se você colocar falso aqui, os dados que já tem lá vai ser ignorado e só vai pegar os novos que você for inserindo. Tá bom? E o publish full document aqui é só para dizer que eu quero que ele publique somente o dado do banco mesmo, o JSON do banco que foi inserido e não outras propriedades, para não vir um JSON muito poluído ali com propriedades que a gente nem vai usar. E aqui também é o do sync, é a mesma coisa, né? Estou falando que o sync vai ficar escutando o meu tópico sample usuários que o source criou. Também vai escutar aqui a tabela usuários, né? Minha collection usuários. É a mesma string de conexão. Aqui eu tenho do Elasticsearch, né? Que eu estou falando que ele também vai trabalhar com o formato string JSON. Estou falando que ele vai trabalhar no formato aqui, o tipo documento. Essa aqui é a porta que ele está usando, né? Ele está configurado para porta 9200. E ele vai ter um nome lá de Elasticsearch Sync, beleza? Então perceba que é bem mais fácil configurar aqui do que eu vim aqui e ficar preenchendo todos esses campos. E beleza, como é que eu faço isso aqui? Ó? É simples, eu vou voltar aqui uma tela e vou vir aqui em Upload Connector File Config. Config File. Então eu vou subir aqui, ó, o meu MongoDB Source, o connector, né? E já perceba que ele já preencheu automaticamente para mim. Tá bom? Esse arquivo aqui, ó, se vocês olharem ele é uma extensão .properties, aqui, ó, tá vendo? Ele consegue detectar aqui tanto o arquivo .properties quanto o JSON, tá? Se vocês tiverem no formato JSON também, vocês podem estar utilizando, mas por preferência eu gosto de usar aqui o formato properties. E aqui, depois que você avança, você pode fazer um download disso aqui para não ter que ficar digitando tudo de novo ou já ter ele pronto, né? Ou caso você queira mudar para um formato JSON, ó, você pode escolher qual extensão que você quer baixar essa configuração aqui e depois reutilizar ela. Então vou dar um launch aqui. Ele começa como falha ainda porque ele está subindo as configurações. Demora alguns segundos e ele começa a rodar. Agora que vem um friozinho na barriga, né? Fazendo um vídeo, né? A gente torce para que tudo funcione. Então, beleza, eu já subi o meu source. Agora, eu vou subir o meu sync do MongoDB. Mesmo procedimento, ele já detectou as configurações. Já vou subir também aqui o meu Elasticsearch. Vou dar um next aqui. Beleza, tá tudo rodando. Ok. Se eu olhar aqui no meu tópico, ele acabou de criar para mim, ó, um tópico chamado sample usuário. Esse aqui quem criou foi o meu o MongoDB Source, tá? Então ele acabou de criar esse tópico para mim aqui. Eu não tenho mensagens aqui ainda. Eu tinha falado justamente a questão de eu não gostar muito do Confluent do Central Control, porque para visualizar a mensagem dele aqui, toda hora eu tenho que ficar especificando qual offset, partição que eu tenho que verificar para descobrir onde está a mensagem. Enquanto que aqui, ó, eu já tenho ele, é só entrar dentro do meu tópico e vir aqui em mensagens. Ó. As mensagens vão aparecer aqui. Não tem nada aqui ainda porque meu banco está vazio. Então o que eu vou fazer aqui de primeiro momento? Eu vou vir aqui e vou cadastrar um primeiro dado. Ó, vou pegar aqui que eu já tenho pronto para adiantar um pouco o vídeo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar 3 pessoas. Eu vou adicionar aqui primeiro o Pedro. Vou rodar aqui. Ele adicionou. Agora eu vou adicionar aqui a Maria. E vou adicionar aqui agora a Flora, né? A Flora é o nome do meu cachorro.
minha falecida Rottweiler. Então eu vou adicionar aqui ela. Agora se eu dar um select em tudo aqui, ó, eu tenho os meus 3 dados. Então veja que eu só inseri aqui no banco. Agora o que aconteceu? Vamos ver aqui. Aqui está no tópico as 3 mensagens que o source conectou. Então o que o source estava fazendo? O source estava escutando o meu banco. Então ele falou, qualquer coisa que você inserir aí, ou você atualizar, eu vou mandar para o Kafka. Foi o que ele fez aqui agora. Então se eu olhar, eu tenho aqui o que eu acabei de inserir no banco. Se eu atualizar também, ele vai vir aqui, vai criar uma outra mensagem e vai falar, beleza, agora esse dado foi atualizado, manda para o tópico também. E quem estiver consumindo esse tópico aqui vai pegar tudo que está acontecendo aqui e vai obter esses dados, e daí você pode fazer o que você quiser com esses dados. Agora vamos olhar aqui para o nosso Elasticsearch. Deixa eu fechar isso aqui que a gente não precisa. Eu vou vir aqui, ó, e ele acabou de criar no Elasticsearch também aqui um index, né, que eu chamei de sample usuários, que ele já criou, né, com base no nome que eu passei na configuração. Aí eu venho aqui em Discovery Index e tá aqui, ó, todos os dados que ele capturou. A mesma coisa. Aqui ele traz algumas propriedades a mais, tá? Mas o que importa aqui pra gente seria o source, ó. Aqui que tá as configurações que a gente precisa. Beleza? Então, olha só que legal, né? A gente inseriu no banco de dados aqui. O Kafka lá, o nosso source, estava escutando, mandou para um tópico no Kafka, e o meu source aqui, o meu Elasticsearch aqui, capturou e recebeu os dados, ó. Aí imagine, você pode fazer o que você quiser com esses dados aqui. Você pode pegar esses dados que estão aqui no Elasticsearch e mandar para uma outra API. Uma outra API vem aqui e consome esses dados, por exemplo, né? Ou você pode usar esses dados aqui para fazer uma auditoria aqui no Elasticsearch, né? No Kibana, né? No Elasticsearch você pode criar um dashboard para criar métricas, qualquer coisa. É assim, a ideia para você aqui parece infinita. É só você usar a criatividade com o que você pode fazer com esses dados no Elasticsearch. Beleza? E agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abrir um outro prompt de comando, ou eu vou abrir aqui mesmo. Então eu já vou pegar aqui meu comando, ó. E o que eu estou fazendo aqui agora? Eu vou entrar dentro do container do Mongo. Então estou dando o comando aqui, ó, docker exec, de modo interativo, né? MongoDB, que é o nome do meu container, tá? Ó, se vocês olharem aqui, o nome do meu container é MongoDB. Então eu estou falando que eu quero acessar esse meu container MongoDB. Esse mongosh é um comando interno dentro do Mongo. E eu estou falando que eu quero passar o meu usuário, que é César, e meu password, que é César. Então, nesse momento, agora estou dentro do container do MongoDB. Aqui, se eu dar o comando show dbs, por exemplo, eu consigo ver todos os bancos que estão lá dentro, né? E se eu quiser, de fato, usar a minha tabela devdemos, eu só venho aqui e falo que eu quero usar o meu devdemo. Beleza? Então, agora, nesse momento, se eu dar um comando aqui, ele vai listar para mim ou inserir qualquer coisa. Eu vou dar um comando aqui, por exemplo, de listar todos os usuários, ó. Eu dei aqui um comando get collection, né? Pega a coleção de usuários e traz todo mundo. Então ele trouxe aqui. Vamos supor que agora eu quero inserir um dado, né? Eu vou inserir aqui um outro dado que é aqui, ó, Mário. Então eu vou inserir aqui. Perceba que isso aqui que eu estou fazendo poderia ser uma outra API, tá? Você poderia ter uma outra aplicação que está conectada aqui ao meu MongoDB, a esse banco, e você vai fazer uma inserção lá em uma outra API qualquer, e o Kafka vai consumir do mesmo jeito, ó. Então eu vou mandar aqui, ele inseriu. Se eu olhar aqui, ó, qual foi o usuário? Ó, MarioDB. Mário, desculpe, MarioDB não. Mário. Então se eu der um select aqui, ele está aqui embaixo, ó, foi o último dado inserido. Se eu olhar aqui no meu tópico, deixa eu atualizar as mensagens, ó, ele está aqui. Mário, beleza? E se eu olhar agora no meu Elasticsearch, dar um refresh aqui, ó. Parece que ele não pegou, deixa eu ver. Deixa eu ver se ele, de repente, não parou o meu conector aqui. Ele acabou parando o meu conector. Que geralmente, quando você manda algum campo que não existe lá ainda, ele deve ter parado. Provavelmente foi isso que aconteceu. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou deletar esse tópico. Eu vou deletar esse tópico aqui. Usuário. Eu vou copiar ele. Eu vou deletar. E eu vou agora fazer o seguinte.
eu vou tentar subir ele de novo aqui no meu Connect. Coisas que acontecem mesmo. Vou dar um restart nele, vamos ver se ele vai continuar funcionando aqui. Tá rodando. Vamos ver se ele mandou aqui pro meu tópico, usuários, mensagens. Ainda não pegou, deixa eu ver se ele está funcionando aqui. Ainda está funcionando. Já deixa eu fazer um select aqui. Tá, o banco está funcionando, está rodando. Deixa eu rodar aqui de novo. Tópico. Parece que ele não detectou aqui as mensagens ainda ou impressão minha? Vamos ver. Tá, ele está criado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir mais um dado aqui. Eu vou fazer um update aqui, ó. Vou vir aqui e vou fazer um update. Eu quero que ele encontre onde tem a Maria e coloque ativo como falso. Então ele fez isso. Se eu olhar aqui a Maria, né? Ela está como ativo true. E eu falei que agora vai ser falso. Vamos ver se ele atualizou. Maria, ativo falso. Beleza, era isso que eu queria. Vamos ver se veio as mensagens aqui. E tá aqui, né? Foi essa informação que eu mandei, ó. Ativo agora igual a falso. Vamos ver no meu Elasticsearch. Ele atualizou aqui, ó. Porque a Maria... Deixa eu ver se consigo abrir aqui, ó. A Maria tava como ativo verdadeiro, né? Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Essa aqui da Flora. Pedro... E essa daqui é a Maria, que está ativo como igual a falso. Perfeito, funcionou. Então o Elasticsearch também detectou o meu update. Então vocês imaginem, né? A gente pode fazer aqui muitas coisas, né? Você pode vir aqui pelo prompt, inserir, o Elasticsearch vai detectar também, né? Deixa eu pegar aqui, ó, vou inserir mais um dado, por exemplo, vou colocar aqui o nome... deixa eu colocar o nome aqui, outro nome é colocar... pessoa. Opa. Pessoa. Eu vou tirar aqui alguns hobbies dela. Vamos colocar que a idade aqui é 18. E vou tirar só esse hobby aqui. Vai ficar só comer e brincar. O salário aqui pode deixar esse mesmo. Vou dar o comando. Ele inseriu aqui. Só deixa eu ver se não vai parar aqui o meu conector. Tá rodando. Então, se eu olhar aqui agora no Elasticsearch, ele também pegou. Ó. Ele detectou que eu fiz um insert lá no meu banco de dados e já consumiu o dado. Perceba que é tudo muito rápido, né? Tá aqui, ó, pessoa. Então, imagine, né? É uma integração muito boa, muito rica, que vocês podem estar utilizando aí caso vocês queiram, tá bom? Perceba que a integração é rápida, né? O fluxo é todo rápido. Então é isso que eu queria estar mostrando para vocês nesse vídeo aqui. Como eu estava dizendo, né, perceba que essa interface que eu acho ela muito mais amigável para acompanhar as mensagens, porque já vem aqui, eu já consigo acessar o meu tópico, as mensagens, ele já mostra para mim o offset, em qual partição que ela está. Por exemplo, quando eu tento ver a mensagem aqui no Control Center, ó, eu tento carregar aqui, ele não vai mostrar nada para mim. Eu vou ter que vir aqui e especificar qual que é a partição que tá as mensagens, ó. Tá vendo? Então, às vezes eu tô querendo catar milho aqui e não acho onde que tá as mensagens. Ó, na partição 1 não tem nenhuma mensagem. Então, eu vou pensar que às vezes nem tá funcionando. Ó, se eu vir na partição 0, ele vai ver que tem uma mensagem aqui. Então, assim, eu acho ele um pouco confuso em termos só de acompanhar as mensagens. É só isso, mas de resto ele é muito bom. Já o Kafka, o Apache Kafka UI, ele é muito simples, fácil de usar, né? Eu posso criar aqui questão de produzir uma mensagem, eu posso criar aqui um broker, né? Eu posso vir aqui em brokers, eu posso adicionar um novo broker. Deixa eu pegar aqui cadê aqui a opção de... Tinha uma opção aqui de brokers. Consumidor, produzir, dashboard. Aqui, ó, configurar new cluster, né? Aqui eu posso criar um novo cluster, né? Onde vai ter um novo tópico e tudo mais. Só que ele já não tem, assim,
tantas configurações ricas como tem lá no nosso Kafka Control Center, mas dá para usar ele perfeitamente, tá bom? Eu acho ele mais amigável para quem está começando com Kafka. Então, por esse vídeo é isso. Vocês vejam que tá o ambiente aqui tudo funcionando, né? Tá tudo rodando, nossos containers aqui. O MongoDB Source conseguiu enviar os dados aqui para o nosso tópico, né? Tanto eu inserindo direto aqui no meu gerenciador de banco, como aqui num prompt, né? Que eu abri um prompt aqui, entrei dentro do Mongo, se conectei no servidor e mandei para ele, tá? E ele conseguiu também detectar essa inserção aqui de uma outra aplicação, né? Uma coisa importante que eu também não mencionei para vocês, aqui na minha string de conexão, tá? Isso aqui eu gerei dessa seguinte maneira. Caso vocês se deparem com esse problema, vocês vão vir aqui em cima do banco, né? E vão clicar com o botão direito e vão vir aqui, ó, exportar URI. Aí vocês vão colocar aqui, ó, incluir o password. E acho que só isso daqui, ó. Só vem e marca o incluir password, copia e joga ali, beleza? Caso vocês estejam utilizando o Studio 3T. Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Vou deixar isso aqui, todo esse ambiente no meu GitHub. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Valeu, falou!